Sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Pão Diário. Eu quero agradecer a você que está assistindo, você que está escutando esse Devocional Pão Diário, pedir que Deus derrame das suas bênçãos sobre a sua vida. O tema que eu trago para esse Devocional de hoje é: a vida cristã não é possível sem o Espírito Santo. Aproveito para pedir o teu like. E se você puder se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, é só você clicar no inscrever-se ali. Também pode comentar, compartilhar, isso vai ajudar muito o nosso canal. Voltamos com o tema da nossa mensagem. A vida cristã, meu irmão, ela não é possível sem o Espírito Santo. Ela não é possível, minha irmã, sem o Espírito Santo. Então, na Bíblia, nós ouvimos diversas vezes falar sobre o Espírito Santo, de Deus. Mas também já havia algumas pessoas questionando a importância desse nome em nossas vidas. Então, em João 14, no versículo 16, está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo é a promessa cumprida de Jesus aos seus discípulos. Ele não nos deixará sozinhos após subir aos céus. Jesus não nos deixará sozinho, mas Ele enviaria o Consolador, aquele que habita conosco e que está em nós. A presença do Espírito Santo, ela é constante. A presença do Espírito Santo, ela é real, ela é profunda. A presença do Espírito Santo, ela traz consolo, ela traz paz, ela traz direção. Mesmo, meus irmãos, em meio às maiores tempestades, ele não é um sentimento passageiro, mas é a habitação contínua de Deus dentro de nós, no nosso coração. Além de consolar, o Espírito Santo nos lembra das palavras de Cristo e Ele nos guia em toda a verdade. Quando estamos confusos, Ele esclarece. Quando estamos aflitos, Ele acalma. Seu papel vai além de avaliar a dor, mas Ele também molda nosso sentimento. Ele alinha a nossa mente com a palavra e nos fortalece com a sabedoria vinda lá do alto. Não há circunstância onde sua presença não seja essencial. O Espírito Santo também é o selo da nossa salvação, como vemos lá nas passagens de Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo, ele testifica ao nosso coração que pertencemos a Deus e nos garante que a promessa da vida eterna, ela é certa. Em dias de dúvida ou de fraqueza, é Ele quem afirma dentro de nós: você é filho de Deus, você é filho do Pai. Seu consolo é eterno, sua companhia é fiel. Irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 está escrito: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém, meus irmãos? Temos que viver pelo Espírito e não satisfazer os desejos carnais, as concupiscências. A vida cristã, ela não é possível sem o Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a fugir do pecado. É Ele que nos capacita a escolher o bem e também a viver conforme o coração de Deus, conforme a vontade do Pai. Andar no Espírito significa viver em obediência, permitindo que Ele dirija cada escolha, cada atitude que nós viermos a fazer, cada pensamento dentro de nós. É deixar de lado os impulsos da carne e se render à vontade de Deus diariamente. O Espírito Santo, meus irmãos,
ele produz frutos em nós que evidenciam uma vida que foi transformada. Quais são esses frutos? O amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. São o fruto do Espírito Santo com as suas 9 qualidades, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Esses frutos não são resultados de esforço humano, mas eles são resultados da atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Ele trabalha em nosso caráter, purificando nossas intenções, curando traumas e nos tornando mais parecidos com Jesus. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós corremos o risco de cair em religiosidade vazia, baseada em regras e aparência. Mas com ele, nós vivemos uma espiritualidade autêntica, de dentro para fora. O Espírito nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e nos convence do juízo. Assim como também podemos ler a passagem de João capítulo 16, versículo 8, onde ele nos conduz ao arrependimento e nos impulsiona a buscar a santidade, não por obrigação, mas por amor. Amém, meus irmãos? Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Então o Espírito Santo não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas também para que sejamos testemunhas vivas do reino de Deus. Ele nos capacita a falar, ele nos capacita a agir, ele nos capacita a amar com ousadia. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos homens simples, pescadores, cheios do Espírito Santo, realizando milagres com ousadia, pregando com coragem e autoridade e impactando multidões. Essa mesma capacitação, ela está disponível para nós hoje? Sim, meu irmão, está disponível para você e para mim. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos concede dons espirituais, como sabedoria, profecia, fé, como cura, entre tantos outros, como diz em 1 Coríntios 12. E isso possibilita a edificação do corpo de Cristo, usando-nos como canais de Deus. Cada cristão é chamado a servir e é pelo Espírito Santo que somos equipados para isso. Ele desperta talentos, direciona ministérios e coloca em nossos corações o ardor por vidas. Ele coloca em nossos corações o amor pelas vidas, o ardor pelas vidas. A missão ela é grande, meus irmãos, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo intercede por nós, a palavra diz em Romanos capítulo 8. Ele nos enche de coragem quando nós sentimos medo. Ele nos empurra para fora das zonas de conforto e nos lembra que não é pela nossa força, mas é pelo poder dele que o Evangelho avança. Quando nós obedecemos a sua voz, nós vivemos para glorificar a Deus em tudo e nos aproximamos da sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meus queridos irmãos? Então eu vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Não se esqueçam do tema da mensagem de hoje. A vida cristã não é possível sem o Espírito Santo. Você não pode fazer nada sem a atuação do Espírito Santo na tua vida. Coloque isso em oração na tua vida e viva para o Espírito Santo de Deus. Voltamos amanhã, querendo Deus, com mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém?